isso, o meu nome é Mário, muito prazer para quem não me conhece. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixe o seu like, ativa o sininho, porque a gente solta vídeo diariamente aqui, relevante sobre o mercado de criptomoedas, e você, como apaixonado, com certeza não vai querer ficar por fora dessas novidades. Além disso, temos inúmeros benefícios nas descrições dos nossos vídeos, então dá uma conferida, porque tem desde benefício a criação de conta na Binance, como também tutoriais das plataformas Bybit e PrimeXBT, feito pelo nosso mago Rodrigão, nosso mago das análises técnicas, e que certamente é um conteúdo que vai te agregar. Agora, sem mais delongas, vamos falar da Phantom e algumas de suas propriedades para explicar sobre essa plataforma de smart contracts que vem ganhando muito espaço no mercado cripto. De início de conversa, a Phantom ela usa a tecnologia DAG ou DAG. O que seria isso? Bom, em uma blockchain convencional, cada bloco contém um dado e precisa de um bloco antes e um depois, formando assim uma estrutura de cadeia ou blockchain. Já uma DAG, desculpa aqui pelo errozinho ortográfico, ela é constituída por uma estrutura de computadores interligados e eles trocam indas e vindas de informações para checarem essas transações. Com esse mecanismo, esses computadores eles chegam a um consenso do que deva ser protocolado e armazenado na rede. Por isso também nós temos transações extremamente rápidas e nós vamos falar desses números muito em breve. Em relação ao mecanismo de consenso, a Phantom usa o Proof of Stake e o nome desse mecanismo de Proof of Stake dentro da Phantom se chama Lachesis. Para esse consenso são necessários apenas 50 validadores. Para ser um validador você precisa ter ao menos 1 milhão de tokens FTM. Isso coloca em reflexão, de certa forma, a questão da descentralização, mas o mais importante é o fato de que, para enviar informações falsas ou atacar a rede de alguma forma, a pessoa mal intencionada ou hacker precisaria controlar 1/3 da rede. E isso é uma quantidade muito menor do que a maioria das blockchains, por exemplo, oferece como segurança. Foi um ponto negativo que eu achei dentro da FTM. Mas ainda assim, tem muita coisa positiva para se falar. E em relação às recompensas, você não precisa ser um validador da rede, ou seja, ter 1 milhão de tokens para participar dessas recompensas. Você pode delegar até um mínimo de uma FTM para um validador de confiança, isso é muito importante destacar, fazendo uma espécie de pool. E assim eles participam da DAG com tokens de outras pessoas e essas pessoas podem ganhar recompensas também. Importante ressaltar que é necessário informar o período de lockup ou armazenamento desses seus tokens, do período de stake, de 1 dia até 1 ano. Obviamente, como na maioria dos casos, quanto maior o tempo de staking, maior a sua recompensa. O resultado dessa união do DAG mais o Lachesis Protocol, ou protocolo de Proof of Stake da Phantom, é que isso permite mais de 4.500 transações por segundo, das mais básicas transações até envolvendo transações de smart contracts também. Comparando esse tempo de confirmação e custos da rede com outras redes famosas, peguei aqui o Ethereum e o Bitcoin, que são as mais famosas, então a FTM você tem 1 a 2 segundos com custos de menos de 1 cent. O Ethereum, no caso, uma transação e a confirmação dessa transação pode durar até mais ou menos uns 10 minutos, com custos altos, como a gente sabe hoje em dia, que é o problema de gás do Ethereum. Já o Bitcoin, até 1 hora, dependendo do congestionamento da rede, mas com custos não tão altos, relativamente baixos, na minha opinião. Outro ponto de destaque da rede FTM é a compatibilidade EVM, que se a gente for destrinchar, significa Ethereum Virtual Machine. Basicamente, isso permite que qualquer criação feita na rede do Ethereum possa ser copiada, muito semelhante a um Ctrl+C, Ctrl+V, para a rede Phantom com mínimas alterações. Isso é muito positivo. Além disso, uma coisa que está interligada a esse fato da compatibilidade EVM é o seu programa de incentivo. A FTM lançou há 4 meses, mais ou menos, um programa de incentivo envolvendo quase 400 milhões de dólares. E nesse período de 4 meses, 21 equipes receberam recompensas de incentivo, mais de 22 milhões de FTMs distribuídos, e é um programa de incentivo totalmente
totalmente programático, sem processo de aprovação arbitrária. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição para você se informar e quem sabe ser um desenvolvedor e ser recompensado dentro desse programa da FTM, que me parece muito interessante. Outro ponto de destaque é que, diferente da Matic e Avax, por exemplo, que deram tokens de graça como incentivo de marketing para seus usuários, a Phantom usa uma lógica diferente, foca suas premiações e recompensas para desenvolvedores, pessoas que realmente podem agregar e aumentar a usabilidade da rede. Outro ponto positivo da rede da Phantom é o branding forte que ela utiliza em seu ecossistema. Então, desde a exchanges descentralizadas a plataformas de empréstimo, seu ecossistema usa a temática principal da rede Phantom, que é essa pegada de Halloween, de fantasma e coisas do gênero, como retratei aqui utilizando a logo da Spooky Swap. E tem um outro projeto também famoso envolvendo lending, que é a Tarot dentro da Phantom. Além disso, a FTM conta hoje com criadores de conteúdo exclusivos para a FTM. Isso é muito bacana, porque eles realmente só reportam informação da rede e não falam de nada mais. Hoje o FTM Alerts é um YouTube já conhecido e um Twitter com mais de 110 mil inscritos, exclusivamente voltado para informações e alertas da rede. E isso traz a ideia de verdadeiros believers desse ecossistema, dessa rede tão famosa. Ponto interessante envolvendo a governança da Phantom é que, por exemplo, normalmente o padrão mais comum em relação à proposta de mudanças envolvendo qualquer rede, normalmente os detentores de tokens ou quem detém os tokens pode propor ideias para que outros detentores de tokens possam votar sim ou não na aplicação daquela nova ideia e, muitas das vezes também, quanto mais tokens você tem, mais poder de voto. Já na rede da Phantom, diferente de sim ou não, você pode votar para a aplicação daquela mudança dentro de uma escala de 1 a 4. Ou seja, você pode estar empolgado, mas não tão empolgado. Você pode querer com algumas ressalvas. E isso é interessante, é um sistema diferente que eu ainda não tinha observado. Ponto de atenção é que para aprovação, o mínimo necessário de respostas positivas é 66% de validação. Com relação ao tokenomics, bem rapidinho aqui, em dezembro de 2020, a Phantom era comercializada a menos de 1 centavo e hoje, janeiro de 2022, está aproximadamente a $2,30. Lembrando que ainda estamos num momento turbulento, no momento em que o Bitcoin está recuperando a sua dominância. Precisamos ficar em alerta em relação ao ecossistema das altcoins, que a gente sabe que é muito mais sensível, mas ainda assim é um vídeo que eu estou fazendo para o longo prazo e me parece ser um projeto de longevidade. Além disso, a FTM é inflacionária, porém com um teto máximo de tokens. Atualmente tem 2,5 bilhões de tokens em circulação e 500 milhões mais ou menos, que é o restante para a gente bater esse teto máximo, que ficam em stake de smart contracts para recompensas futuras. Saindo agora rapidamente da apresentação para fechar esse episódio sobre a Phantom, o que me chamou muita atenção também, observando aqui no DeFi Lama, site o qual a gente pode observar a quantidade de valor, de moeda, de capital travados em uma rede, ou seja, o TVL daquela rede, e me chamou a atenção o fato da Phantom ter um TVL maior do que, por exemplo, a Avalanche, do que a Solana, do que a Polygon, do que a Tron também, que é uma rede bem antiga, inclusive já presente lá em 2017, do que até mesmo a Polkadot. E isso foi um fato que me despertou muita curiosidade. Phantom perde hoje apenas para a rede BSC, com 1 bi a mais em TVL, Terra Luna com 5 bi a mais e, acima disso, a rede do Ethereum com mais de 120 bi de TVL. Mas, mesmo assim, a presença da FTM nesse top 4 é um fato que chamou muito a minha atenção. Bom, família, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido essas informações que eu trouxe sobre a Phantom, uma das redes de plataformas de smart contracts mais conhecidas e comentadas no momento nesse mercado de criptomoedas. E se você curtiu, deixa o seu like e espalhe esse vídeo pelo YouTube, que a Liga Cripto agradece profundamente. Eu fico por aqui, um grande abraço para toda a nossa família e até o próximo vídeo.